Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano. Tranquilidade, você tá bem? Estou bem, cara. Graças a Deus. Voltou vivo da Ilha do Mel? Opa, Ilha do Mel sempre salva, né? É, eu sei sempre que revive. Todo fim de ano, carnaval, você tá por lá, né? Todo carnaval, estou lá. Volta do sim. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Crildão. Tudo bom, Crildão? Tudo ótimo. Mais um episódio aqui, bora que bora, hein? E aí, dormiu bem? Porra do caralho, pá. A gente dorme, né, velho? A gente tenta. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado mais especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia. Tava esperando muito esse episódio, que é um artista fudido. Vi seus trampos aí, o Zé tava mostrando pra caralho. Já vi alguns clipes também. A gente vai trocar uma ideia hoje com o João Marcos, que ele é maquiador, músico e tem um podcast também, né? O Porra, Caracterizados, é isso? é isso aí. Fala, galera! Seja bem Beleza, meus vizinhos? Cara, se fizer um buraco aqui, cai dentro da minha casa, mano. Porra, sério? Pô, cai dentro do meu estúdio, né, velho? Eu tô na rua de trás. Puta Aí eu que falei, foda. caralho, o cara falou, meu, tem um estúdio aqui. Eu nem sabia que vocês tinham um estúdio aqui, né? Aí eu falei, que legal, E o velho. Zé, quando o Zé falou que chama você pra colar pra cá, ele mostrou umas fotos do seu estúdio. Cara, mano, sensacional. Pô, as Pô. maquiagens, a entrada daquele dragão Tem gigante. um dragãozão lá, né, Pô, velho? foda demais, Foda cara. demais. Galera pira, a molecada passa lá, meu, molecada de escola. Para lá, perua, molecada de 10 anos. Ah, tio, deixa eu entrar. Aí entra toda a galera lá. Aí vê as Bate paradas lá foto dentro. e monstro e, porra, é a Caralho. zona, né, velho? João, valeu você ter aceitado aí. Pô, trocar uma legal, ideia com a velho. gente, tirar um tempinho aí pra gente trocar uma ideia. Só fazer um momentinho jabá aqui rapidinho. Nossos parceiros, a gente tem uma parceria com a Scal. Você que tá procurando suplementação aí, vai começar a treinar ou já treina, não sabe o que tomar, entra no site deles lá na Scal. Tem nosso cupom também, o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site deles, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo, ali na Teodoro Sampaio. Se você é de São Paulo, tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, entre em contato com ele lá, ele faz um trampo da hora. E a gente tem uma parceria com Cerveja Azul também, que é uma casa de música autoral aqui de São Paulo. Sabe o que fazer no final de semana? Entre em contato com eles, tem um site, o www.cervejaazul.com, e tem o Instagram deles também, pra você ver lá a programação e fica à vontade pra apreciar uma casa aí com cerveja gelada e música boa. E a gente tem uma parceria também agora com o nosso novo parceiro, que seria O Nando Nando Vieira. Vieira, é o barbeiro aqui de São Paulo e atende a domicílio também, ele que cuida do visual da galera aqui do podcast, menos o meu, porque eu não tenho barba, mas a barba de geral aqui ele cuida, dá aquela parada aí, faz cabelo também, corte, então é de São Paulo, entre em contato com ele que ele atende aí na sua residência. E já deixa o like no vídeo, compartilha, tem nosso QR Code também, gosta do nosso trampo, quer dar uma patrocinada, fique à vontade, deixa um donate. E tem nosso canal de cortes também, né, Pimenta? Isso, Rafoca, tem nosso canal de cortes aí pra você que não consegue acompanhar o episódio inteiro. A gente vai deixar lá os melhores momentos, tá? E lembrando que finalizando aqui, a gente vai estar disponível lá no canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial, os cortes aqui com o João. É isso aí, Rafoca, manda bala, meu querido. É isso, João, você começou na arte desde moleque, assim, né? O Zé mostrou uma foto de vocês aí lá, pivete, assim, e ele Cara. falou que naquela época você já fazia maquiagem já, né? Isso Cara. começou com quantos anos, mais ou menos? Então, fazem 40 e poucos anos que eu sou Caraca. músico. A música veio antes, A então. música veio antes, É, né? faz 40 e poucos anos que eu sou músico, velho. 40. E aí comecei na escola, com esquema de música, caralho, né? Aí fui na música, e na maquiagem, cara, eu comecei fazem uns 16, 17 anos. Comecei no Play Center, mano. Na Noite de Terror? Então, eu comecei um pouco antes das Noites do Terror. Lá tinha. Eu gostava de ir no parque pra caralho, saca? Sim. Pô, era mó fã do Play Não, aquele Center. parque era foda. Então, aí o que acontecia, cara? Eu ganhei um passaporte que valia um mês inteiro lá. E eu só tocava à noite, né, bicho? Aí eu falei, vou durante o dia. Aí eu entrei no Castelo dos Horrores, ganhei uma maquiagem lá. Perguntei pro cara se ele dava curso. Ele dava, eu falei, eu quero fazer um curso. Aí, cara, eu fiz um curso com ele de um dia. Aí depois peguei amizade com ele, ia lá, ficava no castelo lá, faltava monstro, eu entrava. O cara, vai no banheiro, maquia aí, eu maquiava. que legal. Aí começou as Noites do Terror. Aí me chamaram pra maquiar nas Noites do Terror. Aí quando eu tava, antes das Noites do Terror, apareceu a Liz Vamp, a filha do Zé do Caixão. Sim. Precisando de um maquiador pra fazer o curta dela. Foi meu primeiro curta, chama Aparências. Tem no YouTube. Aparências Liz Vamp. Foi meu primeiro curta. A Liz Vamp, Aí eu ela fui- é a, desculpa cortar, mas ela é a filha do Zé do Filha do Caixão, Zé do né? Caixão. Filha do Zé do Caixão. Aí foi meu primeiro curta com ela. Aí, cara, fui fazer as Noites do Terror. Quando tava acabando as Noites do Terror, eu fui fazer um quadro no SBT, chamado Labirinto Buga Buga do Gugu. Fui fazer um quadro lá, onde tinha uns monstros de perna de pau.
Aí, o que que aconteceu, cara? Eu tava lá, o cara me chamou pra trabalhar lá. Falou, meu, você não quer vir trabalhar aí? Aí eu falei, pô, né, cara? Então, essa carreira de maquiagem pra mim foi muito curta, mano. Em 3 meses eu já era maquiador de TV, cara. Caralho. Então- Cara, tipo assim, não querendo falar assim, mas você viu o cara de chapéu ali, tipo assim, Pra pô, caralho. eu vou começar aqui da zoeira, da brincadeira e tal. É, Aí quando é. você foi ver, você tava, tipo, trabalhando na área. E o engraçado é assim, quando eu entrei no SBT eu não sabia, porque tinha que fazer maquiagem social, velho. Eu só sabia estragar. Eu só sabia fazer monstro, mano. Entendi. Entendeu? Então a primeira maquiagem social que eu fiz de beleza, a mina saiu parecendo a menina do Exorcista da cabeça. Eu acabei com ela, mano. Aí foi foda, mano. Caralho. Mas aí depois fui aprendendo, aí beleza, né, cara? Aham. Então foi gostoso. Mas minha paixão mesmo é efeitos especiais. Sim. É mudar, sabe, fazer toda essa caracterização, toda essa parada toda, né, cara? Então isso é que fala mais alto pra mim, né, cara? E quando você falou que você começou a fazer lá no Play Center lá, mano, você, tipo, nem tinha ideia, né, velho, de que você, tipo, ia começar por esse caminho e tal. Cara, eu tava indo naquela, né? Pô, tá legal, vamos aí, entendeu? Mas eu não achava que eu fosse trabalhar com maquiagem. Porque, cara, eu já fiz tudo na vida, já fui metroviário, já fui bancário, já fui garçom, já fui tudo, cara. Então, falei, só não fiz programa porque o corpinho não ajudava muito, senão eu fazia também, mano. Mas já tocou muito em lugares de programa. Ah. Vamos entrar daqui a pouco, vamos entrar nesse Até assunto. hoje. Até Até hoje. Você, falando, Quero um voucher, hein? falando um pouquinho da música, velho, que Ah. moleque lá, mano, que você começou a escutar que te levou a gostar de som, de querer tocar? Cara, é assim. O Joãozinho pequenininho lá, o que Por você ouvia, incrível que mano? pareça, cara, eu comecei na música por causa da minha família, que era espírita e frequentava centro de Umbanda. Aí eu gostava de ficar nos atabaques tocando. lá, entendeu? Aí beleza, ficava nos atabaques e tal, pegava a manha, peguei a manha de atabaque pra caramba. Aí quando eu fui pra escola, montaram aquelas bandinhas de escola. Aí, cara, porra, eu só sabia tocar atabaque, né? Então vamos nas atabaques lá e vamos fazendo. Já tinha batera. E eu fui indo, entendeu? Aí fui crescendo, tal, curtindo mais música. Um vizinho meu abriu um bar no Bexiga na década de 80, né, meu? E aí fui trabalhar de garçom no bar dele. Aí o batera faltava, pô, eu sei fazer uns barulhos aí, mano. E fui indo. Quando deu, tipo, 6 meses, eu já era o batera do bar. Mas aprendi na raça, entendeu? Aprendi no sufoco, porque eu não fiz curso de... Eu fui fazer faculdade de música anos depois, entendeu? E de som, o que você começou a ouvir ali naquela época, Cara, tocando eu escutava bateria? de tudo, cara. É que na minha época, era muito MPB, cara. Uhum. Tipo, ali nos anos 80 ali, né, você tá falando? Cara, a gente tocava num bar de MPB. Então tocava, meu, Caetano Veloso, tocava essas paradas todas. Tocava, meu, cara, Tim Maia, tocava... Cara, tudo da nata do MPB, Uhum. entendeu? Então, Djavan, pra caralho, tocava um monte de coisa assim. Então, não rock tocava, mas era uns pouquinhos, assim, entendeu? Fazia uns Legião, fazia umas paradas todas. Mas a nata do MPB mesmo é que era assim. Aí o que aconteceu? Fui tocando pra caramba, e aí em 99 eu fui embora pro Japão. Você foi pro Aí Japão, eu fui cara? tocar. Aí morei lá 1 ano no Japão, tocando. Mas isso já fazia maquiagem já ou Não, não fazia? não. Comecei com a maquiagem em 2006. Ah, Aí fui embora pro Japão, fui com uma companhia, né? Fiquei tocando lá, tocava numa casa chamada Seiryu, em Osaka. Então a gente era um show, né? Com bailarinos. Então eu fiquei tocando lá um tempão. Foi uma experiência bem bacana. E aí, Jô, como é que foi chegar no Japão, velho? Você tinha Ah, quantos anos na cara. época? Foi em 99, sei lá quantos anos eu tinha, mano. Cara, hoje eu tenho 58. É que tem uma parte, todo mundo fala, né? Que É. tem uma época que você para de contar, né? Você já tem... Antes de 99, eu fiquei 1 ano em Roraima, em 94. Caralho, enrolando. Tocando também. Eu, garimpeiro, índio. Caralho, que foda. Foda, mano. Lá foi foda. Lá. E aí, mano? Depois, como que é? depois em off, cadê a câmera? Essa aqui? Isso. Essa aqui. Depois em off eu conto pra eles, mas vocês não vão saber. Vocês não vão saber. Mas, Só se rolar uma... mas falando do Japão, meu, e aí, como é que foi chegar no Japão lá, mano? Sua primeira impressão? Cara, você imagina que eu não falo porra nenhuma de inglês, né, cara? Aí eu não sabia falar inglês, não sabia falar japonês, não sabia falar porra nenhuma. Só que assim, por incrível que pareça, mano, japonês é extremamente fácil de aprender, cara. Sério? É muito fácil. É muito fácil.
é coisa muito curta. Por exemplo, você vai falar, quanto custa isso aqui? Aí você fala, e cura desse carro? Tudo que você vai perguntar termina com descar, aí você sabe que é uma pergunta. Então, por exemplo, quanto custa? E cura desse carro? Como você chama? Namae Nandescar. É tudo muito curtinho. Então você vai decorando, saca, bicho? Aí daqui a pouco, deu 3 meses, eu pedi até desconto em loja, mano. Já tava arrebentando já, mano. Tá caro. Já tava assim, ó, no gás. Mas é um país, cara, puta que pariu, maravilhoso, mano. Você fica onde lá no Japão? Meu saca. Osaka. Mais velho, ó, eu fui em 99. Uhum. Quando eu cheguei em 99, eu fui no prédio da Sony e já fui recepcionado por um robô, mano. Você imagina hoje como é que tá? Nossa. Mais um robô. O robô, mano, o robô, assim, tipo, pá, eu falei, caralho, minha televisão ainda era de tubo, aqui tem robô. Pegava como que é? O HF? Mano, eu lembro que em 99 minha TV era de tubo, aí eu cheguei no Japão com uma filmadora desse tamanho, assim, brega pra caralho, aí entrei no prédio da Sony, cara, essas TVs assim, aí eu fui filmar atrás dela, eu falei, caralho, a TV não tem tubo, mano, olha só, sabe, tipo caipira pra caralho. E o pessoal lá já... É porque se for ver as TV de tubo, mano, elas começaram a chegar aqui em 2009, 2008. Tava em 99 As de lá. plasma, né? Aquelas de... Né? E lá não tinha, minha TV era de tubo. Aí em 2005 eu fui pra China. Fui tocar lá. 2005 aí fui pra China. Aí eu tomei num rabicó bonito. O que rolou lá? Por mano? causa da comida, velho. Pô, era rato, cachorro, cobra, escorpião, pombo. Aí era foda. Puta, aí é foda. Eu lembro que uma vez eu parei num cara lá com um churrasquinho lá, meu. Aí eu falei, cara, é porque chinês é foda, né? Uhum. Eu não é igual o Japão, né, cara? Se eu chegar pra um chinês e falar assim, ó, esse copo é vermelho. O cara falar, hã? Aí eu com o livro lá, né? Cara, tá escrito isso. Esse copo é vermelho. O cara, hã? Falei, cara, lê essa porra aí, mano. Aí o cara lia, esse copo é vermelho. Eu falei, caralho, eu falei a mesma coisa que você não me entende? Falei, porra, eu falei igual, mano. Só que lá é assim, ó. Se eu falar esse copo é vermelho, é uma coisa. Se eu falar esse copo é vermelho, é outra coisa. Se eu falar esse copo é vermelho, é outra coisa. É por causa da entonação. Entonação, mano. E como é que eu vou saber que porra de entonação que é? Eu desistia. Entonação. Então o ruim era se alimentar lá na China. Era foda. E aí, teve uma vez que eu cheguei lá, parei, pedi um frango, aí o cara, né, franguinho, o cara, hot? Eu, hot, lógico que eu não vou comer frio. Mano, na hora que eu meti o bagulho na boca, o hot era pimenta, irmão. Eu acho que esse cara já tinha ido pra Bahia, hein? Porra. Você pede uma acarajé quente, Mano, bagulho bem apimentado. porra, cara, meu olho caiu as bolas pra fora, assim, ó, de pimenta, cara, assim, ó. Falei, cara, eu não sabia que hot era pimenta, mano. Sim. E lá as paradas bem apimentadas, né? Nossa, e eu também, tava comendo, fui perguntar pro cara que carne que era, aí não sabia perguntar que carne que era em chinês, né, velho? Comecei a fazer mímica, né, velho, de animal. Eu falava, mu! Falei, que porra, é vaca, né, meu? Mu, cara, mu! Aí eu falei, pelo amor de Deus, um bicho em inglês, cara. Aí eu, pig! Aí o cara, pig? Eu falei, pig, apontando pro churrasco. O cara assim, piga, piga! Não, piga, dog. Aí eu, dog, uau, dog, uau. O cara é dog. Eu falei, não, velho. Porra, já tinha comido metade da pata do cachorro, mano. Mas E era aí, bom, era bom, pelo menos? Cara, carne... Até saber o que é. Mas é assim, eles comem de tudo lá, cara. Comem de Mas tudo. aí você estava no Japão, você foi pra China? Fui da China em 2005. Voltei do Japão, fiquei aqui, aí com outra companhia fui pra China. Tá. Mas aí foi com banda também? Fui com banda também. Lá fiquei menos tempo. Sim. Fiquei uns 3, 4 meses lá. E o público de música lá, mano? Como é que é na Cara, China? Você tocar... Meu, pra você ter uma ideia, a gente tocava num parque uma vez, um trio antes de começar o show. E a gente fazendo um trio num parque, saía num parque inteiro, né? E a gente tocando, aí depois, beleza. Aí a gente começava a tocar tipo 6 horas da tarde. E o show era tipo 7h30. A gente tipo abrindo o show, né? Sim. Na hora que a gente ia tocar, a gente tocava de beira pra piscina, na beira da piscina. 6 horas, meu, era um calor no parque o dia inteiro. E eles abriam a piscina às 6 horas da tarde só. Pô, porque a piscina inteira, o dia inteiro a piscina fechada, sabe? Aí eles abriam 6 horas da tarde. Aí na hora que a gente ia começar a fazer o acústico. E aí, bicho, a gente tocando, daqui a pouco, mano, a gente tocando, a chinesa...
Falei, caralho, o pessoal gosta pra porra aqui, né? E a gente tocando, aí depois silêncio, a gente tocando. Aí no outro dia a mesma coisa. Aí a gente tocava outra música, o pessoal, nós temos que gravar que música que é, que o pessoal gostou, né? Mano, teve uma hora que a gente tava parado e o pessoal, eu falei, caralho, que porra é que eles estão gritando? Meu, eles gritavam quando ligava a onda da piscina, velho. Eu achava que era pra gente, né, velho? Falei, porra, os caras tão nem aí que a gente tá tocando. Aí eu falei, caralho, então é foda, bicho. Mas era o quê? Música nacional? É, Que já rolava tocava qualquer coisa. MPB? Inglês, MPB, os caras não entendiam Ah, nada do que a set. gente tava tocando, então... Só que pra eles era um som ambiente É, ali, era um então, sonzinho, praticamente. mas pra assim. gente, a gente tava Pô, lá, lógico, né, trabalhando. Mas você chegou, assim, pra tocar, melhor o público japonês ou chinês? Japonês, O mano. japonês, ele entrega mais, né? O japonês é mais legal. E outra coisa, a gente estava numa estrutura pesada no Japão, entendeu? Uhum. Estrutura de show, cara. Na China não, era tocar num parque, aí tocava pouco tempo, Uhum. então era mais tranquilo, né? É tipo assim, o pessoal fala que quando vai jogar, vai tocar, brasileiro vai tocar em fora, é que vai tocar pra brasileiro, né? Nem sempre, às vezes Nem sim. Mas, por exemplo, quando sai uma banda tipo, uma banda fodida de metal, cara, os caras às vezes vão tocar num pub, velho. Uhum. Não é um puta show, entendeu? Vamos fazer uma turnê lá fora. O cara vai tocar num pub, bicho. E é pra brasileiro, a maioria das, tipo, banda grande, se for ver. O que, por exemplo, Charlie Brown. O Charlie Brown vai tocar no Japão, vai tocar pra, tipo, público brasileiro, né, mano? Quando é uma banda assim, tipo, por exemplo, Jota Quest vai fazer uma turnê. Meu, tem gente pra caralho. Uhum. Quando é metal, eles tocam pra público de metal. Sim. Só que o público de metal, às vezes, ele tá num pub, ele tá num negócio assim. Num lugar mais underground, né? Então É, não eu é uma acho- coisa, E no seu sabe? caso era mais cover, né? Era mais. O nosso era um show montado, porque o show mesmo era o balé. Ah, Então a gente entendi. tocava e o show Dentro era o do- balé, entendeu? Ah, Tem um balé entendi. dançando, com coreografias, e a gente era a banda. Cara, é um espetáculo, então. né? É um espetáculo. Aí, mas você foi trabalhar no SBT que ano? 2006, logo quando eu 2006. voltei da China. 2006. Aí rolou esse rolê do parque. Depois você voltou da China. Qual Aí- o rolê do parque? E de você ir no Do Play Play Center. Center, que rolou tudo Aí isso. Você foi. rolou o negócio do Play Center, aí que eu fui pro SBT. E hoje pra você, meu, o que você mais gosta de tocar ou de maquiar, velho? Cara, é a mesma coisa você perguntar pra um pai que tem 2 filhos, que filho que ele gosta mais. Mano. Sabe o que acontece? Acontece assim. pelos dois. Mano, sabe o que acontece? Acontece assim, por exemplo, se eu vou pegar um show que tá do caralho, eu gosto mais de tocar. Se eu for pegar uma maquiagem, com uma puta transformação, eu gosto mais de maquiar. Porque às vezes você vai tocar e, cara, o show tá desanimado, não tem ninguém nem olhando pro palco, a casa tá vazia. Então, não passa a hora, porque você tem que tocar 3 entradas às vezes, Sim. entendeu? Ou você vai, por exemplo, maquiar, a mesma coisa você vai maquiar. Você vai maquiar, você chega lá, tem uma mulher, querendo uma maquiagem social, você olha pra ela e sabe que ela não vai ficar bonita, velho. Não tem jeito, por mais que você faça, ela não vai ficar bonita. Não tem como, você não é cirurgião plástico. Sim. Aí você fala, você vai ter que maquiar, você faz o melhor pra ela poder se sentir bem, Uhum. né? Pra ela ficar, né, apresentável, porque bonita pra caramba ela não vai ficar. Agora, é a mesma coisa, entendeu? Você pega um puta trabalho legal de cinema, Uma puta é tesão fazer. bacana. Por exemplo, se você olhar na internet, você pega, sabe quem é a GK? Sei. Então, a gente transformou a GK na Dercy Gonçalves. Se você botar no Ah. YouTube lá, no Google, GK Dercy Gonçalves, vai aparecer ela. Consegue achar ela, querido? Aí eu e minha sócia, eu tenho uma sócia chamada Dani também, que faz cinema. Uhum. Então a gente transformou a GK na Dercy Gonçalves, né? Então a gente faz muita coisa desse Deu muito tipo trabalho, assim. mano? Cara, a gente trabalha com prótese, porque a GK é novinha, né? Acho que é a que tem a farofa da GK lá, né? Aquele evento. Então ela é novinha, então a gente tem que pegar ela e envelhecer. A gente pegou uma foto da Dercy e E transformou começou a ela na fazer Dercy. meio que tipo, copiar ali, fazer A igualzinho, gente né? transformou lá na Dercy Gonçalves. Aí, por exemplo, você pega o Supla, aí você pega o clipe dele, Supla Zombie, nós transformamos ele em zumbi, entendeu? Ele andava de zumbi, caralho. Aí você pega esse último clipe dele, o Nosferatu, ela lá, ó. Tá vendo ali, ó? Ele vai jogar aqui. Né? Vai jogar aqui. Essa última aqui da direita aqui, ó, de cima, essa colorida. Ah, não. Qualquer uma dessa daí, ela é ela, entendeu? Só que tem umas aí que ela tá sem óculos até, sabe? Tem umas que ela tá até sem óculos. Então, cara, dá um trampo de fazer, tá vendo?
Dá um trampo de fazer. Tem umas que ela tá sem óculos que dá pra ver bem o rosto dela mesmo. Legal, mano. Essa daí de óculos aí não dá pra ver muito, mas sem óculos dá pra ver. Aí você pega, por exemplo, o que eu te falei, você pega o Supla, você pega ele de zumbi, pega ele de Nosferatu, pega outros caras que a gente fez. Eu fiz as próteses, por exemplo, do meu cunhado é um vampiro, que a minha sócia foi lá maquiar. Essa daí é ela, ó. Essa daí é ela. É a GK. Essa daí é a GK. Essa daí é ela. Nossa, olhando de longe assim, já dá pra ver que... É. Essa daí é ela. Essa daí é ela. Essa daí de cima aí. Não, vai lá pra cima. Essa aí que tá. Essa daí. Ó. Essa daí é ela, tá vendo? Ó. Ah, é. Caraca. Ele transformou ela na Dercy Gonçalves, mano. Tá vendo? Qual que foi o evento que ela ficou... Que ela Foi quis vestir? a Festa da Ela, que era uma homenagem às pessoas, alguns artistas que já tinham morrido, caramba, entendeu? Aí a gente transformou ela na Dercy Gonçalves. Nossa, Quanto tempo de trabalho? Aí foram umas 5 horas, por aí. Caralho. 5 horas de trampo, mais ou menos. Então, se você pegar, por exemplo, o Supla de zumbi, o outro de não sei o quê. Então, a gente faz sempre esses trabalhos assim, entendeu? A gente faz bastante coisa desse tipo. Você assim, falou cara. desse, tipo, pô, demorou 5 horas pra fazer. Eu tava até vendo tava vendo umas coisas sobre o Jim Carrey, né? Que o pessoal falando sobre o Máscara, né? Que ele não fez o 2, né? Que os caras queriam fazer. Um bombou, né? O Máscara 1, né? Aí os caras queriam fazer o Máscara 2, só que ele não quis fazer porque era muito tempo de O maquiagem. problema não foi nem no Máscara. Foi no Grinch. Ah, isso, foi no Grinch, desculpa, Ele perdão. brigou com o maquiador. Que era muito tempo de maquiagem, Ele né? estressou com o maquiador, meu, ficou mal, saiu do trabalho. Era um japonês, esqueci o nome dele. Como é que é? Kajiro, esqueci o nome dele. Uhum. E ele saiu do trabalho, depois o Jim Carrey mandou buscar ele. Mas o cara tem que fazer até terapia, mano, por causa disso. Caralho. Era uma treta, mano. Era não sei quantas horas, o Jim Carrey também ficou mal, caralho. Saca? Era muito tempo na cadeira. Só que é assim, cara, a partir do momento que você é ator e você se né? propõe a fazer a parada, você tem que fazer, entendeu? Agora meter o estrelismo. É, porque, mano, não é ruim só pra ele, também é pro maquiador, né? Não é só. Você viu agora esse que tava concorrendo ao Oscar, a Substância também? Sim. Puta maquiagem, cara, Eu pesada. queria ver esse da filme, eu não porra. vi, velho. Você não Eu viu? não vi ainda. Então, é Fala que é assim, ó. muito Eu, É bom esse filme? particularmente, eu não gostei. Uhum. Eu achei a história tosca, mas a maquiagem é bem legal. Por exemplo, agora a gente ganhou a gente concorreu num festival Uhum. de cinema de Los Angeles. E eu e minha sócia ganhamos melhor maquiagem do festival de Los Angeles agora. Caralho, que festival lá. foda, irmão. Depois tem no meu Instagram lá. Mas foi o que? Um filme? Então, foi um filme. Qual filme? E esse filme. Até pra galera procurar lá depois. Então, esse filme vai sair ainda, ele só foi pro festival, quer ver? Mas tá no meu Instagram. E a gente ganhou melhor maquiagem. A gente concorreu lá, né? E graças a Deus a gente ganhou o prêmio de melhor maquiagem do festival, né? Deixa eu ver se tá aqui. Mas foi do caramba, né, meu? Porra! Ó, tá vendo, ó? Tem até o certificado aqui, ó. Tá vendo? Caralho, que foda, hein, João? Aí, ó. Esse aqui, ó. A gente fez um ET, ó. Caralho, que Ele foda, irmão. nascia assim, fizemos placenta, caralho. Como que... Não sei se pode falar, mas como que você fez essa placenta? Que Essa material você placenta, usou a ali? gente usou um material, cara, misturado, parece um vinil, um encapsulador. Então a gente tem que criar toda essa teia para ser fácil dele abrir, entendeu? Então usamos praticamente um encapsulador assim mesmo. Tem algum filme, João, que você acha muito foda? Pra você é o melhor filme de maquiagem fudido? Que, Cara, assim, pra você, no tempo que você tá na área. Cara, tem coisa pra caramba, mas eu sou fã daquele... O caso de Benjamin Button. Nossa, esse filme é foda. Ele começa velho e vira... Queria. E vai... Porra, meu, aquele trabalho de envelhecimento é... Cara, é assim, ó. Todo trabalho que você vai fazer de cinema de envelhecimento é embaçado. É a técnica mais difícil que tem, cara. Por exemplo, você vai envelhecer uma mulher. Aí você tem lá, né? A atriz tem 20 anos. Aí, beleza, você vai envelhecer ela para 50.
Cara, a mulher de 50 hoje é mais bonita que a de 20. Ela não tem nem ruga, mano. Aí como é que você vai envelhecer a mina? Você entendeu? Então ela não é velha, ela tem cara de mulher. Aí é foda. Agora, quando você pega uma de 20 e envelhece pra 80, aí tá fácil. Que aí você vai fazer esculturas de rugas, de velhos e tal. Só que você tem que manter o rosto dela. Entendeu? Então, se é feito um face casting dela, que é um molde do rosto dela, você vai fazer escultura em cima do rosto dela, vai envelhecer o rosto dela, fazer a prótese. E aí uma prótese aqui, uma prótese aqui, uma prótese aqui, uma prótese aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. São várias próteses. Caralho, velho. Você falando agora essa parada de fazer o envelhecimento, né, uma maquiagem, eu tava assistindo a última temporada do Cobra Kai e tem uma parte que aparece o Miyagi, né? Os caras botam o Miyagi lá e tal. Mas aí você vê que tem uma inteligência artificial ali, uma coisa ali tal. Você acha que de algum tempo isso pode prejudicar o trampo de vocês, assim, de fazer. Dos caras não querer mais estar utilizando o lance de fazer a maquiagem artística e cara, querer eu puxar acho mais que pro virtual a parada? Sei. Por exemplo, você pega o Avatar, por exemplo, que é bem, né? Eu acho que tem coisas que não vai dar pra competir com inteligência artificial, que é muito foda, entendeu? Mas tem coisas que o pessoal não vai deixar de fazer. Porque acaba saindo também, às vezes, é mais caro você contratar um maquiador do que você montar tudo Um aparato pra poder fazer. cara. Então. E é mais rápido também, né? Então, tudo demanda tempo hoje em dia, né, Acho cara? que se for ver também, acho que essa questão da tecnologia ela já vem muito tempo, né? Ali dos anos 90, 2000 já tinha, porque você pega tipo uns filmes de terror, do tipo um Jason da vida, era tudo maquiagem, cara. Tudo Isso que eu maquiagem. achava muito legal dos filmes de terror dos pra anos caralho. 80, ali dos anos comecinho dos anos 90, era tudo maquiagem. Eu e aí- falo, cara, que eu acho que um dos filmes que eu mais gosto, acho que pra mim o filme É o Jason em que Nova eu York. mais gosto, não. Eu gosto muito do Jason. Tim. Não, mas e eu acho também que foi um marco é o Exorcista, assim, né? Na época que Ô, tinha medo da porra desse filme. esse filme é foda. Mas eu acho assim, essa parte aí que eu falo, tipo, da parte de fazer a maquiagem, todas as paradas, todos os efeitos que eles utilizaram naquele filme, na época, né, pro que eles tinham na mão, eu acho que, mano, é muito foda, assim. Olha, era pura maquiagem, ele não tinha nada de efeito. Ali era na raça, né? Que aquela hora que a menina girava o pescoço assim. É tudo um boneco ali que foi feito, tudo. Isso que era legal nos filmes. O maquiador, de se eu não terror. me engano, era o Dick Smith, eu acho, se eu não me engano. Acho que era ele. Mas, mano, E é engraçado, porque antes de eu mexer... Eu adoro terror, né, velho? Se for no meu estúdio, tem monstro lá no estúdio inteiro, né? Então, mas antes de eu mexer com maquiagem, eu tinha medo de filme de terror, mano. Você acredita? Caralho. Engraçado, né? Porra. E hoje você é, tipo, apaixonado. Hoje você assiste filme de terror só pra ver os defeitos, velho. Você fala, caralho, olha que coisa mal feita. Olha, tá soltando a prótese, olha o bagulho. E de terror, tem algum que você acha que mandaram benzão na maquiagem, assim? Então, eu gosto dos terrores antigos, cara. Não, Eu tudo bem. gosto de Sim. Poltergeist, Exorcista. Mas a maquiagem, assim, desses. Então, eu qual que você gosto. achou? Tem Exorcista eu algum achava específico? legal pro caralho. Vocês Exorcista eu sabe? achava bem legal. Conseguiu achar algum defeito? Depois de um tempo? Cara, você sempre acha. Sim. Você sempre acha. Você sempre acha. Erro de conte é foda. Conte. Cara, erro Conta de pra gente que é conte. Conte é assim, por exemplo, eu tô falando com você. Aí eu tô aqui, ó. Né? Segurando a bagulho aqui. É. Aí beleza, amanhã vai ter a gravação. A gente tem que parar da onde começou. Aí eu tô aqui, ó. Ah, Ah, a gente conta continuação. Porque assim, quando você vai fazer um filme, tem o continuista lá, o profissional que é isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai fotografar você, vai falar, ó, você tá de boné preto, eu tô de pulseira, eu tô Pra com deixar isso igualzinho aqui, pra eu dar tô- continuidade na É. cena, né? Porque às vezes você tá na cena, ele vai continuar a cena amanhã. Você tá na mesma cena, mas não é agora. Aí de repente você tá assim, cara. Aí o cara tá aqui. Aí ele vira pra casa, essa cena foi gravada hoje, ou ontem, mas anteontem e tal. sim. O cara vira, tá sem relógio, tá com outra camisa, sabe? Você vê várias. Se você botar no YouTube erros de continuação de cena, cara, tem 500, velho. Tem 500. Então tem que ficar ligadão, entendeu? Então a menina que fica lá, ela fica ligada, cara, pra saber como que você tá, que roupa que você tá, como é que você tá fazendo. Cinema é foda, cara. Cinema é... O filme que eu achei muito foda, assim, cara, que eu acho que foi um dos últimos, assim, de terror nacional que eu assisti, foi aquele o Zé do Caixão lá, A Meia-Noite Cai no Seu Cadáver, que eles gravaram no Play Center. Não, Zé do Caixão era foda demais, cara. Zé do Caixão era trash do trash, né, velho?
Mano, os antigão do Velho do Caixão, cara. Tem um amigo meu lá, o Alebas, lá que tá lá em Portugal. Nossa, ele era viciado, mano, em né? filme lá do B, assim, antigo. Aí ele falou assim, ô Pimentinha, vamos lá em casa assistir um filme lá, mano, do Zé do Caixão lá, mano. Aí eu falei assim, um filme antigão, cara. Mano, assim, era tosco. E as unhas? As unhonas, assim. Você! Todos você. Tem um filme lá que ele mata um monte de gente lá, aí ele só não mata mulher grávida ou criança, assim, que ele não mexe, que ele fala que criança é coisa pura, né? Aí, tipo, ele mata uma mulher lá e o cara fala assim, o Zé do Caixão, ela estava grávida. Aí o Zé, Cara, eu conheci a família dele inteira, o filho, Pô, ela. ele tem uma filha que é professora, né? Ele tem a Liz, né? Acho que é ela que é professora de biologia, né? Não sei se a Liz é professora de biologia. Então, eu sei que tem uma... Então, o filho dele é eu o não lembro o nome Kroner. dela. Kroner. Ele estudava comigo até na escola, assim. A filha super dele inteligente. deu aula pra mim de biologia no Firmino. Só Não, tinha não. outra filha, então. Aí todo mundo ficava assim, é filha do Zé do Caixão, filha do Caixão, tal, não sei o quê. Eu falei, caralho, sério, Não sei, mano? só tinha outra filha, mas eu não sei se ele tem mais filhas. Acho que tem a Vamp lá, né? A Liz. Aí, não, tem uma outra, acho que essa professora aqui, porque eu perguntei pra ela, você é filha do Depois Zé do a gente Caixão? vê Ela falou, no Instagram, no Google, quantas filhas ele tem, mas eu não sei. Eu sei que ele tem. A irmã dele é o Kroner. Eu sei que é um casal, mas não sei se tem mais homens, se tem mais mulher, eu já não sei. e o Zé do Caixão era um cara que, assim, meu, ele era o Mas trash ele do era, trash, puta, ele é assim. muito gente boa, velho. Sim. Ele é muito gente boa. Os filmes dele me lembram daquele que passava na Band à noite, os Contos da Cripta. Ah, eu lembro dessa porra. Mas era tosco, né, mano? Mas era tosco. Mas Mas, se cara, for ver- era mó divertido, cara. Hoje, se você for ver assim, mano, putz, o Rafa que manja mais, que você e o querido acompanha mais de filmes de terror, né, mano? Sim, Hoje é difícil ter um filme de terror bom que você fala assim, caralho, esse cara, eu ia até comentar com o João se ele assistiu. Teve um que mandou muito na maquiagem. Eu acho que depois eu vou dar uma pesquisada se eles usaram algum efeito especial, assim, nos monstros, nos zumbis, assim. Que era argentino, que foi até considerado o melhor filme de 2023, se não me engano. Qual que é aquilo daquele lá do Machado? Livrai-nos do O mal. mal que nos habita. O mal que nos habita, Não que a assisti. capa é uma mulher com um machado apontado Não na assisti. cabeça. Ele é um filme argentino e foi considerado, acho que a gente tá em De 25, terror. de terror, se não me engano, de 2024, acho que foi 2023, era o melhor filme de terror. E lá, cara, a maquiagem é absurda. Cara. É Tem mesmo? acho que tem na Netflix ainda, Vou depois você dá uma ver, vou procurada. ver. E até te perguntar se você assistiu, que eles mandaram Não. muito, assim. Eu acho que fazia muito tempo que eu não vi um filme que depois os eu vou- caras investiam mesmo em maquiagem, sem usar efeito, assim. Depois eu muito bom, vou cara. dar uma olhada. Cara, filme de terror eu sou meio assim, mas filme de espírito pra mim é foda. É. Eu tenho mais medo de filme de espírito do que. Terror não, então, mas espírito é É embaçado. que tem aquele terror trecheira que os caras saem matando todo mundo, É. esse não dá tanto medo. Igual Mas o de Jason, espírito que tem o... É mais espírito susto, é- né? é. Os slasher Igual é mais Jason, susto. cara. Porque é Jason tomando Coca-Cola no Guarujá. Tem 500 Jason, mano. Tem o Jason Jason contra a X, turma da Mônica. Jason em Caralho. Nova York, É, Jason no... porra. que é aquele lá que você gosta lá, o Jason X. Não, ó, pra mim. ó, eu sou fã, mano. Eu gosto muito do Jason. Pra mim, é até o 8. Vai, o 8 acabou. Aí os caras começam a inventar. O 9 não tem o Jason. É uma cobra que, tipo, como se fosse uma parasita que a galera vai engolindo e aí vai. E, tipo, meio Vai que agora inventando sou o moda, Jason. né, velho? Aí, mano, mandaram o Jason pro espaço, irmão. Não deu. É velho. foda, né? Os caras dá, vão inventando não dá. moda. Não, o aí- do Jason do espaço, o do Jason do espaço foi foda. Aí Os vai caras- Jason contra Fred, Jason contra não sei o quê, aí, sabe? Mas o do espaço foi Ó, foda. eu vou falar que ainda o Jason versus Fred, eu ainda achei legal, porque, como era um fã tanto dos dois, e acompanhei os filmes desde pequeno, ver os dois no mesmo filme foi legal. Mas assim, se pensar na história. É. Mas é foda, cara. Mas cara, terror é. O dia que vocês forem lá no meu estúdio aí, vocês vão ver, cara. Vamos sim, pô. Vocês vão Aí a ver. gente quer começar a fazer umas externas, daí a gente quer fazer uma externa lá. A gente tá até conversando com Vamos, o cara, a Zé. gente faz Fazer, umas a gente maquiagens troca uma de zumbi ideia, ó. lá, mano. Vamos fazer umas paradas loucas lá. Pô, demorou, cara. Cara, vai ser louco. Pô. Meu, quando você começou a trabalhar, até queria falar isso, a gente começou indo pro outro lado. Ah. Quando você começou a trabalhar no SBT lá, mano, qual que foi uma história engraçada, assim, que aconteceu com você lá no SBT, mano? quando você Cara, trabalhava lá? logo quando eu entrei, mano. Logo quando eu entrei, cara, eu não sabia fazer maquiagem. Aí o cara que chegou pra mim falou assim, ó, você fica aqui do meu lado e o que eu fizer você faz. Uhum. Que eu não sabia. Cara,
Eu não sabia a diferença de um pó e de um delineador. Eu não sabia pra que servia, cara. Aí o cara botou as maquiagens dele tudo assim, ó, e botou as minhas iguais. Aí ele falou assim, ó, o que eu pegar, você pega e beleza. Aí eu falei, tá fácil, né? Aí ele virou a menina de costa pro espelho, as duas, que sentaram. Só que a minha era clarinha e a dele era uma morena jambo, mano. Aí beleza, né, cara? Sentou as duas de costa, aí eu E você olhando, fazendo né? igualzinho. Não, mano, vê só. Aí ele pegou uma base, né? Só que, porra, a minha é clarinha. Aí ele pegou a base número 3, a base pra ela, morena. Aí eu contei 1, 2, 3, peguei a base, da cor da mesa aqui, praticamente. Meu, a primeira pincelada que eu dei na mina já fez um verdão marrom aqui. Aí eu falei, caralho, será que é assim mesmo? Vambora, né, velho? E ele aqui, e eu ali, ó. E a mina, ele aqui com a menina, a outra menina aqui, eu daquele lado. E ele pegava, eu via que a minha mina tava meio esquisita, né? Mas eu falei, deve ser assim mesmo, né, cara? Eu só sabia fazer monstro, então. Cara, e eu passando, e ele passando, e ele não viu a minha aqui. Cara, na hora que ele falou assim, porra, acabei. Nossa, quando Aí ele eu falei, olhou... bom, se ele acabou, acabei também, né, cara? Porque... Mano, na hora que ele fez assim, ó. Velho, porra, gelei, né, cara? Era meu primeiro dia no trabalho. Nossa. Aí ele pegou um lenço, bicho, umedecido, tacou na cara da mina, fez, ô, João, essa não é bailarina, não, mano, olhão, você tá louco? Aí a menina, deixa aí, olhão, legal. Ele falou, não, mano, olhão não. Aí tirou, bicho, a maquiagem da mina. Puta, eu lembro até essa imagem até hoje, cara. Parecia a menina do Exorcista, mesmo. A menina era linda, eu acabei com ela, velho. Aí tirou a maquiagem dela e ele refez a maquiagem da mina. E as minas estavam de costa pro espelho, então elas não viram. Só que aí tinha um cabeleireiro lá. Aí o que aconteceu? Espalhou, cara, pro SBT inteiro. O SBT contratou um maquiador hétero, porque só tinha eu de hétero lá, que não sabia maquiar. Pô, Espalhou pra todo mundo, mano. tinha que ser cabeleireiro, né? Aí o que eu fiz, bicho? Aí eu chegava pra trabalhar, mano, ninguém sentava na minha cadeira. Eu ficava assim, ó, em pé lá, a sala cheia, ninguém sentava na minha cadeira, velho. Ninguém. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei, mano. Aí ele falou, João, você não sabe maquiar, né? Eu falei, não sei, velho. Só sei fazer caracterização. E aí, como é que faz? Ele falou, vou te dar 3 meses pra você aprender. Se você não aprender, eu te mando embora. Pode ser? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte? Não quero 3, eu quero um só. Se eu não aprender em 1 mês, cara, eu não vou aprender em 3. Beleza. Cara, eu chegava no SBT 7 horas, aí batia o cartão 2 horas. Voltava e sentava do lado dos caras lá. Eu falava, posso ficar vendo você maquiar? Pode. Aí os caras, por que você faz isso aí? E na época não tinha celular, Google, essas porra pra você ficar vendo. Dá pra tirar foto, né? Não essas tinha, coisas. mano. Aí eu ficava lá anotando, caralho. Aí, cara, eu saía de lá tipo 8 horas da noite pra ir tocar, mano. E ficava o dia inteiro, cara, ralando. Quando deu 16 dias assim, já tinha gente sentando na minha cadeira pra maquiar. Aí quando deu 20 e poucos dias, teve uma reunião lá, o cara falou, a gente vai efetivar você, cara. E me efetivaram, cara. Entendeu? Então, foi foda. No início, velho, Quanto tempo você ficou lá, João? fiquei uns 4, 5 anos, mano. Caralho, tempo porra. Aí depois eu saí de lá, fui pra universidade em Morumbi. Aí eu assumi a aula lá de cosmetologia, né? Eu era professor de estética e cosmética. Aí eu era professor de maquiagem lá na universidade, aqui na Embi Morumbi da Bresser. A da Brescia ali do lado do Aí metrô, dei né? aula há 5 anos lá. Era professor lá. Meu, qual tipo de dificuldade, assim, na hora de maquiar, assim? Cara, sabe o que acontece? Cada modalidade que você vai Tem uma fazer dificuldade é uma diferente, né? dificuldade. Por exemplo, você vai fazer beleza. Você vai respeitar a pessoa, entendeu? Você vai respeitar, porque você maquiar uma mulher bonita é fácil. Agora, você maquiar uma mulher que não é bonita, mano, é complicado. Porque Ela aí feia, você é foda. feia, mano. E a mulher que chega com a foto assim, ó, eu quero essa maquiagem. Você fala, filha, só você nascer de novo. Mano. Como é que eu vou fazer isso em você, velho? Aí você tem que ter aquele jogo de cintura, falar, olha, posso fazer uma outra coisa, pô, vai valorizar mais, vai não sei o quê. Por isso que eu falo assim, cara, eu gosto de estragar, entendeu, mano? Eu gosto de fazer monstro, fazer efeitos, fazer artístico. É, porque aí acho que Sou é mais, barato. é mais seu feeling, né? Você tem mais o jeito de O fazer a parada, né? resultado é mais legal, cara.
Porque beleza é muito comum, né, cara? Ah, a pessoa vai numa festa, faz uma maquiagem, beleza e tal. Beleza é muito comum. Não tem aquele impacto, né, cara, da pessoa olhar e falar, caralho, você entendeu? Olha o que eu me transformei, bicho. E eu acho que também te dá um pouco de liberdade pra você ter essa questão criativa, né? Dependendo do que você for fazer, é bem gostoso, entendeu, cara? Então eu curto mais a caracterização. É que você falou como você tá trabalhando no Domingo Legal, né? Cara, eu trabalhei em vários programas lá. Você falou Domingo Legal, eu lembrei da época do táxi do Guguba. Tinha as peruquinhas dele, tinha as paradas todas lá. É que você já não era da época que você trabalhava lá. Tinha, eu maquei, eu trabalhei lá no Gugu também. Sim, mas não na época do táxi do Gugu, né? Que era mais antigo, né? Que era mais... Não, O táxi do Gugu, acho na que era época nos que eu. 90, acho. Mas quando eu trabalhei lá, ele ainda fazia umas caracterizações desse tipo. Domingo Legal, caralho. Aham. Né? Sim. Eu era coordenador de um programa lá chamado Sem Controle. Esse Sem Controle era muito engraçado, porque tinha as mulheradas tudo de biquíni pelada. Era um programa de piada, né, mano? Uhum. Então, a maioria da mulherada era tudo de biquíni, os caras de sunga, o cara era porra. E depois eu assumi a maquiagem da Praça é Nossa, né? Uhum. Eu era maquiador da Praça é Nossa. Então eu maquiava toda aquela galera. Quem que você lá. maquiava de... Todo mundo, cara. Desde Zé Bonitinho até todo Sábado mundo. cheio, o perigote das mulheres. Desde Zé Bonitinho. Se entrar no meu YouTube, tem, cara, mensagem da galera toda lá, entendeu? Caralho, que foda. Tem o YouTube lá, tem mensagem da porra toda lá, mano. Você falou que você fez o clipe de Sepultura, né, mano? O Vaticano. Como é Vaticano. que foi, mano? Como é que rolou a proposta de... Como é que chegaram em você? Então, Vem fazer o padre aqui. Quem me chamou foi o Thiago. O Thiago foi o diretor É amigo meu, né? Ele foi o cara que dirigiu o clipe. Tanto ele dirigiu... Eu trabalhei com ele no Sepultura, no Angra e no Jeff Scott Soto. Sim. Então, os 3 clipes eu fiz com ele, né? Então, a gente gravou numa casa, bicho, lá no centro da cidade. Puta, uma casa esquisita, velha, sabe? Bem estranha mesmo. A gente gravou de noite lá o clipe lá. Ele é bem pesado, cara. Ele é bem pesado. Os padres cheirando cocaína, tem puta, tem um monte de coisa lá, bicho. Mano, o bagulho é pesado. O bagulho é Os pesado. caras, você não viu, né? Os Não. caras chegam assim do banheiro, assim, aí tira um negócio assim, aí tira assim O padre assim, eu tô com a cara branca assim, ó, bem louco. É um loirinho, né? O padre é um loirinho assim, né? que fica loucão. Ele é, como é que chama? Albino, né? É, Meio albino. albino, assim. Mas tinha a mina, entendeu? Aparece o padre pegando a criancinha, levando assim, Sim, o ó. bagulho é pesadaço. É pesado, o E clipe do é Angra, pesado. qual que foi a música do... O Angra, A do Angra. não, o Angra foi essa daí. Foi essa recente, do não foi perdão, recente? a do Sepultura. É o Vaticano. Vaticano. O Angra foi essa de azul que eu fiz. Uhum. Eu não lembro o nome também. Mas teve várias também, cara. Eu fiz uma também do Marlon e Michael, que era uma dupla sertaneja, que uma aluna minha me chamou pra maquiar lá. Aí essa foi muito engraçada, cara, porque ela falou, puta, ô professor, me ajuda. E eu tinha um meu estúdio lá na Turiaçu, na época. Era do lado do estúdio que tava gravando. Aí era pra fazer, a mina tava deitada no chão, era pra fazer ela machucada, sabe? Aí beleza, cara. Ela falou, pô, me ajuda. Aí eu fui lá, falei, te dou uma força, né? Fiz um machucado bem legal, assim e tal, né? Aí beleza. Aí deixei a mina machucada. Aí tô lá sentado do lado do diretor, né, pra assistir, né? Porque você fica do lado, assim, monitor. Aí o cara fala, beleza. Aí eu vejo um cara chegando com uma mangueira de bombeiro, né? Aí eu falei, caralho, né? Sei lá, né? E a mina deitada. Mano, daqui a pouco o cara... Pô, e é massa isso aqui, né? Daqui a pouco o cara fala, gravando. Mano, o cara liga a mangueira de bombeiro. O bagulho sobe, na hora que desce, bate na cara da mina, explode a massa. Eu assim no monitor, ó. Caralho, o cara estourou a maquiagem, mano. E o diretor, tá bom? Eu falei, tá bom, mano. Você parece um teco da massa. Eu falei, tá louco, mano. Eu falei, não, tá maluco. Tá com meu trampo, caralho! O quê, velho? Puta que pariu. Falei, não, Mas mano. foi pra cena essa porra? Então, uma no parte final? foi. Se você olhar a cena assim, tem uma parte aparecendo a massa do machucado, assim. Cara, você pega cada uma que é foda, bicho. Você pega cada uma. Tem mais alguma história que você lembra, Puta, João, bicho, eu já passei por tanta coisa, mano. Nossa senhora, cara. Eu passei muita coisa, tanto tocando, quanto maquiando, mano, quanto fazendo as coisas.
Você imagina, cara, você tem 40 anos de música, meu, 15, 18 de maquiagem. Então, já que você falou da música, conta a história do como surgiu os Barones pra gente. Ai, caralho. Ô, vê se você acha aí. Os Marones Marones, aceita. perdão, falei Barones. Aceita. Os Marones aceita com S. Então, a gente tocava lá e de repente os caras, vamos gravar um clipe. Aí tocava onde? Cara, lá no Bahamas. Ah, já tocava Vamos gravar um no clipe. Bahamas. No Bahamas. Vamos gravar um clipe, vamos. Aí os caras, porra, mas gravar um clipe e tal, vamos aí. Aí era pra ficar passando dentro lá do Bahamas, entendeu? Inclusive o Oscar Maroni participa do clipe. Aí tá eu, o Daniel, acho que o Daniel vai vir aqui também conversar. Sim, sim. Então, Do 27. aí você fala com ele dos Marones. Mas aí como ele vai- que surgiu essa porra, Então, mano? Como você surgiu foi que a gente parar queria- no Bahamas? Não, lá? Bahamas, a gente foi parar no Bahamas porque a gente tocava em vários boates, né? E o Bahamas era uma delas que a gente tocava, né? Então tinha um cara que vendia pra gente as boates e tal, Ah, levava a tipo gente pra produtor. tocar. E o Bahamas a gente tocou muito tempo lá, cara. Muito tempo. Então a gente ficou bem conhecido na casa. Eu quero cachê. Não, Era para como? Fiz a mesma pergunta lá. em dinheiro. Cachorro em dinheiro. Não dava um vale. Não, tinha vale brinde, nada, né? mano. Ó, e por incrível que pareça, cara, quando a gente toca nessas casas, meu, não pode nem ter contato com mulher, mano. Se você- primeira regra, se tiver contato com mulher, você manda ela embora, mano. Cara, é pesado. Teve contato, tchau, mano. Eu toco também na noite, né? E tem umas casas também que às vezes você não pode trocar ideia com as garçonetes. É, né? Pode, mas você não pode, tipo, Não, arrastar tem, elas, porque aí tem. você fode o trampo. Não, tem vários lugares que é chato o bagulho, bicho. Não pode, principalmente em boate, cara. Sim. Se pegar, você é mandado embora na hora, E mano. como que foi tocar a primeira vez numa boate, cara? Porque a primeira vez deve ser foda. Mano, Falar, caralho, eu vamos passei tocar uma vez, mano. Foi, cara. Ai, essa foi foda demais, mano. Eu tava tocando, aí um amigo meu me chamou pra fazer um sub pra ele, né? Aí, beleza, era pra tocar que hora? Tipo 5 horas da tarde. Eu falei, tranquilo, né? 5 horas da tarde, não vai ter ninguém lá, né? Eu chego, velho, é uma sauna. Aí eu vou entrando com o bagulho. Beleza. Aí eu vou entrando, os caras de toalha, as meninas lá de toalha. Falei, sei lá, né? Vamos entrando. Fui pro palco. Beleza, tô tocando. Aí daqui a pouco o cara anuncia, agora nós vamos ter o show da casa com a banda tocando. Eu não sabia qual era o show da casa, né, bicho? Batera aqui, o bumbo aqui, os tom aqui, e o palco aqui, Aham. guitarra, baixista, o cantor lá na frente. O cantor vai pro canto e sobe um casal dançando. E a gente tocando. E a primeira vez que eu tava tocando, velho. E eu tocando. Beleza. Daqui a pouco, mano, tiram a roupa, os dois. Ei. E você tocando. E aí, velho, começa a transar. E você tocando. Mano, daqui a pouco, bicho, a mina fica em pé e eu tocando aqui. Ela apoia a mão no tom da bateria e fica olhando pra minha cara. E o cara lá, e a mina assim, e eu tocando de frente pra mina, velho. E os caras dando risada, e eu, mano, vermelho, eu não sabia pra onde eu olhava. Eu falei, cara, pra onde eu olho, mano? E a mina assim, o cara transando com ela, empurrando a mina no tom da batera, e eu tocando, a mina lá, olhando pra minha cara. Olho no olho, assim. Mano, olho no olho, velho. E eu assim, ó, eu tocando assim, ó. Eu falei, caralho, pra onde eu olho agora, velho? E os caras dando risada pra caralho. Eu falei, mano. Eu não sabia nem o que eu tava tocando mais, velho. Cara, eu assim, ó, a mão tremia. Tirou toda a sua atenção Eu na parada. nervoso, velho. Eu falei, cara, o que eu tenho que fazer agora? Pra onde eu olho, mano? Aí eu vou ficar olhando pra cara da mina, meu, o cara empurrando ela lá, e eu olhando pra cara dela, eu falei, mano, que situação, velho. E o cara que te chamou sabia que Sabia, foi uma sacanagem. Sabia. Mas também não fui mais lá depois, né, cara? Eu falei, não, achei o clima meio pesado, sabe? Se tocar numa boate, tudo bem. Se tocar num lugar onde o nego tá transando na tua frente, lá empurrando a bateria, mano, aí é foda, mano. Aí é uma situação... Você já chegou a ver sexo ao vivo? Acho que não lembro, cara. Acho que não. Eu vi naquele puteiro que eu fiquei preso lá, Ah, aquele ali do Ipiranga.
Eu vi, mas eu achei muito... O puteiro que eu fiquei preso. Preso, Vamos contar essa preso, história. Eu conta. tava trabalhando ali na Avenida Ipiranga. Aí quase indo embora. Aí ele me liga. No escritório, foi nem no celular. O Rafa, você tem 10 conto aí? Falei, 10 conto, cara? O que você me dá 10 conto, mano? Olha pela janela aí. Tô preso no... Eu olhei pela janela que tem na vida. Ele, mano, eu só vejo ele com o celular. Mano, tô preso no puteiro. E o segurança do lado falou assim. Os caras não deixaram você sair, mano. Não, mas foi assim, eu tava em Tem casa. 10 conto aí, mano. O cara não quer me deixar ir embora. Eu falei, Por causa de 10 conto, velho. Não, mas engraçado, ele olha pela janela. Eu trabalhava tipo no, sei lá, sexto, oitavo andar. Ele trabalhava em frente, Eu assim. sempre abro assim a persiana, eu olho assim, ele... Não, tinha um amigo meu, Porra, o mano. Robson, o japonês, o finado japonês. Aí ele, mano, e ele era doidinho, sabe aqueles amigos que aparecem do nada, assim? Que você nunca sabe onde ele tá, mas ele do nada ele aparece e fala assim, ô, mano, vamos fazer um negócio. Aí ele, pô, mano, peguei o dinheiro da rescisão aqui, vamos no... Vamos curtir lá no centro? Eu falei, vamos. Aí, mano, vamos no puteiro. Aí eu falei, no puteiro? Ele falou, vamos só pra beber uma cervejinha lá, tal, não sei o quê. Aí cheguei lá, tal, não sei o quê, mano. Só que aí eu não sei onde tinha guardado o dinheiro, mano. Que na hora de ir embora ele não achava o dinheiro, mano. E ele não achava o dinheiro, aí foi pagar o cara, mano. Aí o cara arrastou ele pro banheiro, assim, mano. Aí eu falei assim, aí, mano, cadê o dinheiro, mano? Aí eu falei, não, peraí. Eu falei, mano, vou ligar pro Rafa, né? O Rafa me salvar. Aí liguei pra ele assim, deixa eu sair lá fora pra ligar, que não tinha sinal lá dentro, né? Aí você falou, o Rafa, olha na janela aí, mano. Eu tô aqui, o segurança do lado assim, velho. Caralho, que foda, Não, mano. que cena, irmão. Cara, você acredita, meu? Ó, eu nunca fui na zona assim pra curtir, mano. Nunca fui, mano. Assim, tipo, vou no puteiro com os amigos. Nunca fui, velho. O esquema era tudo pra tocar. Só pra trampar mesmo, né? Nunca fui, mano. Nunca, Pode crer. saca? Nunca fui assim, nem pra curtir, mano. Porque eu gostava mais de bar, né? Essas Sim, barzinho, barzinho. música ao vivo. E eu tava sempre tocando direto, né? Mas ir pra zona assim, falar, vamos. Cara, nunca fui, mano. Ah, eu fui um pouquinho assim quando era adolescente. Um apreciador ali. Não, foi adolescente, Não. mas aí depois você começa a namorar, você começa a ver outros bancos, você fala assim, mano, não pagar pra É mina foda, falar né? uma coisa. Mas hoje em dia, por exemplo, eu toco, né? Nas casas que eu toco assim, uma que é assim, por exemplo, essa casa que eu toco é Escândalo, mano. Pô, você toca no... Lá, É verdade, então, você toca no lá é escândalo. uma das Puta maiores que pariu. casas. Só que lá, por exemplo, lá não tem mulher pelada. É outra... Lá não tem, por exemplo, sacanagem no meio do salão. Lá não tem nada disso, velho. Lá é segurança fica do lado. Se a mina chegar e o cara se engraçar, tipo, baixar a blusa da mina, o cara, opa, pode parar, mano. Não tem nada disso. Você ainda lá, toca mano. lá ainda? No escândalo? Toco lá toda Lá quarta. eu Só que acho- assim, lá não tem isso, entendeu? Lá não pode chegar, tipo, denominar puteiro, por exemplo. Lá é outro público. Porque lá, por também. exemplo, se você quiser, você pega a tua mina, você quer ir lá, tua mina não vai ver nada demais lá, velho. Você vai com ela, só que você vai deixar a tua vida lá de grana. Eu acho que é a maior casa da América Latina, Cara, né? lá é Considerada maravilhoso. a maior casa da Lá é América Latina, maravilhoso. de- bicho. Muita casa linda. Só que assim, né? Uma casa de garoto de programa. Uhum. Mas você vai lá, por exemplo, se você quiser. Lá tem show internacional, palco gigantesco, mesa de milhões de som, entendeu? É outro Tá, nível, né? é muito. Tem show internacional, tem show de bem legal lá, entendeu? É uma puta casa maravilhosa, vários ambientes. Casa é linda, velho. Você entendeu? Mas é aquilo que eu falei, é uma boate e tal, mas não tem putaria lá dentro. Uhum. Lá não. E a gente, por exemplo, a gente não tem contato com a galera do salão. Entendeu? A gente entra por trás. Só faz o som, toca. Não, a gente entra por trás, já entra no. Abre a porta, já tá no palco. Uhum. Tocou, sai, sai por trás, sobe uma escada, é o camarim. Puta camarim, cara. Sofá, televisão, puta camarim. Aí a gente tá lá, deu meia hora de intervalo, a gente desce, entra no palco, toca, acabou, desmonta, sai por trás, estacionamento e vai embora. Não tem o mínimo contato com nada. Quantas entradas são lá? 2 entradas. É. Então, não tem o mínimo Poxa. contato assim. cara. Achei que tipo, chegou assim, aí tá, pega os VIP aí, ó. Não, velho, mas sabe o que acontece? A gente tem as caixinhas, velho. Um dia a gente foi tocar lá, por exemplo, tinha uns chineses lá, mano. Meu, os caras assim, ó. Jogando nota no Você palco. chegava pra cara, por favor, dá uma informação, ele te dava 100 conto, cara.
Mas muito dinheiro. Os caras tirando bolão de dinheiro assim, mano. Sabe? Caralho. E aí, sabe o que era legal? Por exemplo, os caras com um bolão de dinheiro assim e o segurança do lado. Porque se a mina chegasse pra, tipo... Porque os caras... Meu, esse pessoal, eles são ingênuos, bicho. Porque não Sim. tem a malícia nossa, entendeu? Então eles vão lá pra se divertir. Tem dinheiro pra caralho, quer dar dinheiro, quer se divertir, entendeu? Só que aí o segurança fica do lado. Porque se alguma mina chegasse se engraçando, tipo, pra catar, o segurança falou, ó, se ele quiser te dar o dinheiro, ele te dá. Você não vai catar dinheiro dele, não. Ninguém vai catar dinheiro do cara. Se ele quer dar o dinheiro, o problema é dele. Agora, catar o dinheiro dele, ninguém vai catar, entendeu? Então o segurança fica ligadão lá. Deixa o cara se divertir. Se ele quer dar dinheiro, dá, não tem problema algum. Mas, tipo assim, o cara fica de olho pra saber se alguém vai sacanear ele, entendeu? Então tem esse lance legal na casa também. Então, porque Sabe? às vezes o pessoal vê de fora, acha que lá dentro é Sodoma e Gomorra, né, Não mano? é, E não é, velho, né, velho? não Às vezes é é. mais respeitoso do que um lugar É. de... Não tem mulher pelada, as minas estão super bem vestidas pra caramba. Bonita, Sim. bem vestida, saca? Não tem mina de biquíni, caramba. Então, bem vestida, velho. Bem. É uma puta casa, bicho. Diferente dessas casinhas que você vai dizer. É, essa zona que você vai não sei aonde. aí, R$5 na Augusta, uma sei lá cerveja e onde. uísque. Agora é 20. E sem contar o preço lá, que é caro pra caramba. Pra entrar na casa, se eu não me engano, é 400 pau, sei lá. Só pra entrar. Você quer mais água, João? Cara, ainda tem aqui. Tem aí? mano. Fechou. Tem. Só pra entrar na casa, entendeu? Então, Mas aí... é maravilhosa. A casa é. Então, é outro nível, né, mano? É tipo É. uma coisa mais... E vai artista, jogador de futebol, vai, sabe, vai muita gente da mídia, saca? Então, por ser uma casa assim, onde não tenha uma putaria assim, esculachada, o pessoal até vai, entendeu? Além de. É uma zona, mas não é aquele esculacho, entendeu? Tipo, meu cara esculachando, a mina pelado, cara. Não tem esse esculacho, entendeu, cara? Então a isso. galera é mais tranquila. Por isso que eles prezam, e eu acho que essa é uma das vantagens, eles prezam pela descrição, né? Tipo, tudo muito, como você falou, você vai como se estivesse indo num ambiente, sabe? É. De galera com grana, assim. E os caras vão, bebe, as meninas ficam perto, dá risada, brinca tal. De repente beija, tudo certo. Mas não passa disso. Quer fazer alguma coisa? Pega a mina e leva pro quarto. Aí sai de lá, pega um outro lugar. O quarto não é lá dentro, é pra outro lugar. Ah, é tipo como se tivesse um hotel do lado, assim. Como se fosse um hotel não é lá acopado com o dentro, negócio. não. Então você pega, vai pra outro lugar, pega o elevador, Caralho, vai é bem embora. diferente do modo que a gente vê, tipo, assim, dessas casas aqui. É tipo os quartinhos, assim, que você vai, paga. Não. Lá Aí não. a mina te dá comandinho, assim, você vai com a comanda. Lá porque não pode denominar, tipo, puteiro, entendeu? Ah, sim. É uma casa de show, cara, é uma casa internacional. Apesar de ser, né, ter garoto de programa e tal, mas não pode fazer isso. Tanto é que entra qualquer pessoa lá, bicho, de boa, entendeu? E a mulher que entrar, ela não vai ver nada lá. Vai ver as minas, vai ver os caras, entendeu? Umas puta mina bonita, bem arrumada, sabe? Mas não vê mina, tipo, putona, cara. Não vê, não, imagina. Desse que eu fui aquele lá do centro lá que eu falei, que era na frente onde a gente trabalhava, teve lá que você falou da parada de sexo ao vivo, né? Mano, era uma coisa muito robótica, assim, né? Era uma coisa muito... Você olhava assim, você falava, mano, é tipo uma encenação, tipo assim, tinha um sexo em si ali, a penetração e tal, mas era uma coisa bem... E esse casal que tava teatro, tá comigo, ligado? eles eram marido e mulher. O que tava no dia que você tava tocando. Eles eram marido e mulher, mano. E É. eles são namorados, às vezes, são marido e mulher, e faz show. Às vezes Sim. faz 1, 2, 3, 4. Já tá dala ali, hein? Então, Quatro caralho. sonadores. Se eu conseguir fazer um show, já tá feliz. Eu já tô nessa média, assim, tipo, No um por segundo, semana. no segundo da noite, o joelho já não responde mais. Dependendo da posição, não rola. Já tô nessa pegada aí, um por semana, 5 minutos bem chorado ali, entendeu? Mas é engraçado demais, né, cara? Ô, João, mano, em filmes, velho, quantos filmes você já chegou a fazer de maquiagem e tal? Ah, cara, eu não fiz muitos filmes, não. né? Eu trabalhei mais em outros tipos de produção, de clipes, de coisa assim. Filme eu fiz poucos, cara. Tem algum filme especial que você Fiz fez? série, Ah, série? Qual que série você fez, fiz velho? Por Trás do Guarda-Roupa, eu fiz algumas maquiagens nessa série, né? Que saiu. Mais Essa- artísticas ou mais... Não, tipo,
Tipo, por exemplo, tapar tatuagem, fazer umas paradas assim. Essa que tá agora, essa novela, chama Beleza Fatal, que tá agora, que é da Max. Inclusive a Band comprou ela agora. Ela tá super em alta agora, essa novela. Eu trabalhei no começo dessa novela. A gente fez... Tinha uma cena que tinha que fazer uns peitos de silicone da mina, que era uma novela que fala muito de cirurgia plástica. Erros de cirurgia, caralho. Então a gente fez uma lipo, fizemos uma barriga falsa. O cara fazendo a lipo, uma cirurgia de seio, umas meninas machucadas. Então a gente fez. Então, quem faz muito isso é minha sócia. Minha sócia faz bastante filme, série. Então eu fico mais no estúdio porque tem que dar curso, tem que fazer as coisas, não dá pra sair muito fora, né? Isso que eu ia falar, Gil, você dá cursos também, Dou né? curso. Mas você faz o curso presencial, online? Tudo, cara. Tudo. Então a gente tem o presencial, que é o forte, né? Desde maquiagem social até efeitos especiais nível avançado. Então, mas aí vai gente de tudo que é tipo. Eu tive, por exemplo, aluno de Portugal, da África, que veio, de Angola, né? Teve Colômbia. A galera vem para fazer curso também, né? É bem legal, cara. É individual ou você faz um... Tem individual e tem em grupo. Tem também. grupo? É. Você prefere fazer qual? Individual ou Eu grupo? prefiro individual, cara. Individual. Porque em grupo, às vezes, você põe 3, 4, 5 pessoas, uma não aprende. E aquilo que falam, né? Faz muito sentido. A galera vai na velocidade do mais lento, né? Ali, né? Aí você não dá atenção para aquele, a outra fica com ciúme, porque tem que esperar aquele outro, aí você dá atenção para aquele, o cara, pô, mas você só fica com ele, pô, mas... Sabe? Então, você fala assim, prefiro dar 2 pessoas, aí você consegue ter controle, né, cara? Teve alguém assim que se no começo você falou, isso aí, ô amigão, vai fazer outra coisa que você não serve. Vários. E passando um tempo você falou assim, caralho, mano, você me Vários. surpreendeu, Tem, amigo. Tem. Você me Tem o surpreendeu. contrário também, Tem. que você acha que vai ser foda e não faz porra nenhuma. Tem, Teve pra algum caramba. surpreendeu, João? Que você fala, Tem. putz, esse cara não manja. Mas aí quando você vai ver o cara, filha da puta. Tem, pra caralho. Tem vários, mano. Não tem um só, não. Tem vários. Tem Legal. vários assim, que a pessoa, você chega lá, você fala, a pessoa começa, daqui a pouco você fala, Cai no tudo caralho. assim na mão. Você fala, caralho, como é que você fez isso, mano? Sabe? A pessoa desenvolve. Porque lá eu ensino a fazer máscara, eu ensino a fazer prótese, entendeu? Então, você quer fazer, por exemplo, eu sempre falo assim, cara, o mundo de efeitos especiais, ele te deixa, por exemplo, você dar vida à tua imaginação. Se você imaginar um monstro de 3 olhos, 2 cabeças, aí, você vai lá e cria isso, Você consegue fazer. entendeu? Então, Consegue tirar do papel e colocar na realidade, né? o que você quiser, velho. O que você quiser. Então, dá pra você fazer o que você quiser. Então, é muito legal isso, entendeu? Você criar, por exemplo, você imagina um negócio da tua cabeça, você põe no papel e você dá vida naquilo, velho. Então, isso é o barato da coisa, entendeu? Você chegar e fazer isso, saca? Tem- Isso é. Tem algum, mano, qual que foi o mais desafiador assim, cara? Aquele trampo que você falou, mano, será que eu vou conseguir fazer isso, cara? Cara, tem. É que assim. Acho que hoje em dia é difícil, né, João? Hoje com tanta experiência você tem. Talvez no começo, né? Teve algum Não que é, você... cara. É que às vezes você pega um negócio até que é fácil, mas o bagulho não sai, mano. Não é. Às vezes você pega um negócio complexo pra caralho e você acha que vai ser difícil e sai fácil. Então, é muito. É trabalho por trabalho, entendeu? Nunca teve um trabalho que a gente não conseguiu fazer. Tipo assim, puta, meu, fudeu, a gente não conseguiu fazer. Nunca teve, entendeu? Graças a Deus. Mas existem coisas que você acha que vai ser fácil pra caralho e puta, coisa enrosca lá, mano. Sabe aquela música que você fala, vai ser bico, e tem aquela virada que não sai nem fudendo, mano? Todo mundo enrosca naquela porra daquela virada? Igual quando você tem o 7, aí a mais fácil é que você dá menos atenção. E a filha da puta que você vai É lá a e que erra. você vai e erra na porra, É assim. entendeu? É sempre assim, velho. Aquela que é 4 acordes, ou a bateria, no seu caso, a bateria, bateria mais simples, vai lá. Você vai e erra Você naquela não dá porra. atenção, os caras repassam as músicas, você vai dar essa, foda-se, essa é Essa fácil. daí vai sair na hora. aqui, ó. Sai, mano, É você que se pode. fudeu. O- Mas é. Deixa eu te perguntar, eu vejo de fora, tá? Se eu estiver falando besteira, eu vejo que o lance da maquiagem, principalmente na parte de terror, de coisas deformadas, enfim, eu vejo que você tem uma liberdade de poder usar qualquer elemento para poder chegar onde você quer. Eu acredito que talvez não exista uma regra. Eu digo assim, eu quero fazer
Você não precisa de uma... Produto? Tipo, que nem eu te perguntei lá do bagulho lá que envolve o bebê, como chama que você A fez? placenta. Placenta então. não seria uma regra usar aquele material, Não, talvez. Não. Se você não tivesse, você podia, olhar e falar, acho que, sei lá, vou ali na papelaria comprar um bagulho. Mas sabe Eu que acho que daí? isso é muito foda Mas da isso maquiagem. é do brasileiro. Uhum. Do brasileiro. Sabe por quê? Porque você vai lá pra gringa, velho. Você, por exemplo, você chega lá tem um programa chamado Face Off. É um programa americano de maquiagem e de efeitos especiais. É um reality show. Uhum. Inclusive, cara, o jurado vai ser um dos entrevistados do meu podcast, Legal. né? Porque a gente pegou amizade com ele entra na minha live. Às vezes eu tô fazendo live, ele entra, fala, porra, sacanagem, que você tá legal. entrando na minha live, agora fudeu, né? E o cara é jurado lá, entendeu? A apresentadora do programa entra na minha live, então a gente pegou amizade com eles. E lá nesse programa, cara, para cada coisa que eles vão fazer, tem um produto específico para aquilo. Por exemplo, eu vou fazer uma queimadura, tem um produto só para queimadura. Eu vou fazer um envelhecimento, tem um produto só para envelhecimento. Lá fora, por que você quiser, tem um produto específico para aquilo. Aqui no Brasil, não. Aqui Aqui a no gente Brasil, improvisa, cara, né? você tem que improvisar. Então, por exemplo, quando vem um maquiador gringo pra cá, eles falam, velho, eu não acredito que vocês fazem aqui. Vocês, se você der, por exemplo, pra um cara gringo um pedaço de algodão, um látex, um papel e, sei lá, e alguma outra coisa, ele não faz nada com aquilo. Se você der pra um brasileiro, ele cria um robô, mano. Eu já imaginava isso, por isso que eu te capaz do perguntei. cara criar um robô com aquela porra lá, entendeu? Uhum. E os caras falam, velho, a criatividade de vocês é foda. E a gente é limitado porque a gente aprendeu a trabalhar com aquilo. Sabe? Sim. Tipo, a gente tem isso, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Saca? E brasileiro não. Brasileiro eu vou pegar essa bala de goma, eu vou pegar isso aqui, vou fazer 2 olhos, eu vou pegar isso aqui, faço o bracinho, já tem um bagulho. Uhum. Você entendeu? Então é muito, muito isso, cara. É bom, mas é ruim. Porque assim, você acaba, às vezes, não sendo profissional. Você sempre a porra do meia boca, entendeu? Porque você não tem produto. Então você tem que sempre ficar dando trucão, entendeu? Porque Mas tem É muito produtos foda. específicos Tem. que não chega aqui no Brasil, que às vezes você tem que importar. bicho, é dólar, cara. É dólar. Por exemplo, eu tenho um curso lá no meu que é um curso de silicone, que é um silicone realista. Eu mudo o teu rosto, velho. Então você é outro cara. Quanto Eu que você consigo cobra mudar. aí pra gente dar um Então, tapa aqui no... Nossa, pra cara, transformar então, ele no Ken humano lá, ó. Só que a versão homem, não depois que ele virou mulher. A primeira vez. Pegou um cara uma vez, o cara falou, meu, dá pra você me deixar com a cara do Brad Pitt? Eu falei, velho, eu consigo deixar ele com a sua cara. Eu consigo deixar ele com a sua cara. Agora você com a cara dele, eu não consigo deixar não, mano. Pô, você tá me tirando? Falei, não, é mais fácil, né, bicho? Mais fácil zoar, né, cara? Mas é foda. Então, silicone, cara, porra, é R$1.000 o quilo, mano. $1.000. Só que, você pega dólar, mano. E você com fala, quilo dá pra. fudeu. Quanto mais ou menos você usa pra trabalhar? Então, Tipo assim, depende não- da peça que você vai fazer, Sim. entendeu? É que assim, você vai fazer as paradas, mano, você vai despejando silicone, você vai perdendo produto, às vezes. Uhum. Então, às vezes você gasta pra caralho e você Sim. tem uma coisa limitada. Só que lá fora, $1.000 é mil dinheiro. É mil dinheiro, cara. É igual R$1.000 aqui. Pra eles é mil dinheiro. Então tá fácil, entendeu? Nós é Pra gente, sete. $1.000 é 7 conto, mano. Aí você fala, caralho, aí lascou, entendeu? Então, às vezes você vai fazer um trabalho, na hora que você passa um orçamento, sai mais barato trazer o maquiador de lá dos Estados Unidos do que fazer com a gente aqui. Que a gente, na hora de comprar o produto, vai comprar em dólar, cara. O cara traz de lá e E não tem como achar produto nacional nisso. não tem, Especial. não tem. Porque Caralho. silicone é em dólar, né, cara? Importado. Tem nacional. Então você tem que trabalhar. Tem coisas que tem. Agora, assim, só que se você quer isso, você paga por isso. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um curso lá, meus cursos são de R$1.000 e poucos. Agora, você vai fazer um curso de silicone, é 7 conto. Entendeu? Só que você vai fazer um trabalho, você paga o teu curso. É um presencial, né? Você faz Presencial. Só que você vai pagar, você vai fazer um trabalho, você vai cobrar o dobro do teu curso. Você vai pagar o teu curso já, entendeu? Sim. Só que quem compra silicone? Cinema, TV, coisas assim, um artista, que ele quer um negócio hiper realista, entendeu?
Aí ele Caraca, consegue fazer a foda. parada. Você falando nessa parada hiperrealista, mano, eu tava vendo alguns uns vídeos aí de uns caras que tá usando, tipo, os famosos que tem máscara, mano. Tipo, máscara realista que ele usa pra sair, assim, pra poder andar na rua e tal, não sei o quê. Tipo, será que é possível fazer, mano? Tipo, É, vários. Eu caí em um caiu? durante meses, velho. Danilo Gentili. É? O filho da puta tomava uma cerveja ali na Consolação. Eu passava com a minha ex, a gente tomava cerveja do lado. Eu falava, mano, esse cara é igual ao Danilo Gentili. Charuto, mesma coisa, tudo, camisa. Aí depois de muitos meses, eu vi ele com a camisa que eu vi o cara. Eu falei, o filho da puta usava, acho que ele usava uma porra de uma máscara. Porque o cara era igual, velho. A gente Mas falava tem que era o vários. cover. A gente falava que era o Mas, cover assim, dele. o filme- Era um pouquinho diferente o rosto. Falava, pô, mas parece o mesmo tamanho, aquele jeitão que o Danilo Gentili de pele é meio desengonçado, assim. E era a mesma coisa, eu falava, mano, Mas esse tem cara é muitas muito máscaras igual. que são realistas. E velho. eu tenho certeza que ele usava uma máscara ali pra ele poder ficar de Tem boa. muitas máscaras que são realistas. Só que assim, por exemplo, você vai pegar. Eu tenho uma máscara de zumbi que ela é muito legal, ela é de silicone. Uhum. Só que, por exemplo, uma máscara dessa, você vai comprar lá fora, ela tá numa média de $900. Nossa. Que pros caras é 800, R$ 900. Os caras lá é dinheiro, né? Uhum. Aqui faz 900 vezes o dólar hoje. Fora é imposto, 5 conto. fora a taxa do... É do foda, taxado. mano. É taxado. foda você trazer uma máscara daquela pra cá. Se você não trouxer ela, se você mandar trazer, você se lascou. Você se lascou, porque ela vai parar lá, você vai pagar um imposto do caralho. Entendeu? Porque antigamente, você mandava o cara e você colocava lá. Ah, põe que é produto usado. E vinha, chegava pra você. Hoje não, cara. Hoje o cara não quer saber. Se ele abriu a caixa, ele botou lá, mesmo que é produto usado, é um celular. Ele vai falar qual é a marca, vai lá no Google, esse celular custa 15 mil. Beleza, tá taxado em 15 conto. Mas é usado. Ah, foda-se. Foda-se. É isso aí. Aí você, caralho, se lascou, entendeu, mano? Então fica nessa onda. Então é difícil trabalhar por causa disso, saca? Mas por isso que a gente tem que ficar dando uns trucão, né? Ô, João, hoje, pra quem quer começar na área, assim, como que tá o mercado hoje da maquiagem? Cara, o mercado da maquiagem é um mercado muito legal, velho. Você É muito entendeu? competitivo? Como que é o... É competitivo, mas tem espaço pra todo mundo, cara. Uhum. Você entendeu? É igual, por exemplo, às vezes eu dou curso. Aí o pessoal fala, pô, mas você tá ensinando o cara, ele vai ser teu concorrente. Eu falo, ué, e daí? Se ele me passar, o problema é meu, não é dele. O problema é meu, velho. Agora, como é que eu vou dar curso pro cara e não vou ensinar as coisas pra ele? Vou ficar com medo de ensinar pra ele? Não tem lógica isso, entendeu? Porque por mais que você saiba, é uma coisa, uma aula de música, velho. Você vai dar aula de guitarra pro cara, você não vai ensinar ele porque você tem medo dele ficar melhor que você? Tem Caralho. lógica, né? Se o cara ficar melhor que você, foi porque ele treinou pra caralho, estudou pra caralho. Mas ele não vai tirar o teu lugar, mano. E Entendeu? também não é assim também, né? Até o cara pode ser até melhor, mas ele não vai ter o network que você tem também, né? Então, cara, você já tem os teus clientes, já tem as tuas coisas, entendeu? Então, e esse cara também pode trabalhar pra você e pode, sabe? Eu sempre sou Ou a às vezes favor você precisar de alguém, você sabe com quem você pode contar, tal, não é? Cara, todos os meus alunos, a maioria deles, cara, eu sempre ponho pra trabalhar. E tem a lei do, Levo pra trabalho. tem a lei do universo também, né, João? Quando você passa o seu conhecimento pra pessoa, sem ter essa restrição, cara, o que o universo te traz de volta isso, financeiramente, energeticamente, é foda, é compensador. tá Mas é ligado? isso, cara, porque quanto mais você ensina, mais você aprende, mano. Exatamente. Você entendeu? Quanto mais você passa, quanto mais você ajuda, quanto mais você ensina, melhor é, velho. Pra você, entendeu? E outra coisa, cara, você aprende pra caralho dando aula. Você aprende muito dando aula, velho. É engraçado, né? Você aprende mais dando aula do que fazendo aula. É engraçado, cara, porque você vai fazendo as coisas, vai se envolvendo, vai fazendo, saca? Você vai pesquisando pra você poder ensinar. Então, eu, por exemplo, quando eu dava aula na Embi Morumbi, o que acontecia? Eu tinha moral com os alunos, porque o aluno chegava pra mim e falava, João, o que significa tal coisa? Eu, não sei. Ah, mas você não é professor? Sou. Mas ué, eu sou obrigado a saber? Não sei o que é, velho. Ah, mas você tinha que saber. Eu falei, não tem que saber. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler a respeito, você lê também. Na próxima aula a gente discute. A gente vai trocando ali, trocando Acabou, figurinha, velho. né? Você entendeu? Não tinha essa... Porque a maioria dos caras que você vai fazer aula, mano... Ah, o que é isso? O cara te enrola pra falar que ele sabe. Sabe? Se Sim. você não sabe, cara, tem humildade de chegar e falar, pô, não sei, mano.
E também, assim, Não tem problema nisso. como tudo na vida é uma coisa que vai evoluindo, né, mano? A coisa que você sempre tem que estar estudando, você sempre tá adquirindo informação, né? Velho, mas é normal você não Às saber vezes de tem alguma coisas coisa. que chega nova que você não pegou e a molecada que tá É. aprendendo ali, a molecada que tá fazendo curso com você, pegou aquilo e falou assim, ô João, pô, você não sabe, mas ou então, saiu uma coisa nova aqui que dá pra poder inserir nas técnicas e tal. Aí você vai aprendendo junto, cara, isso é... Cara, e hoje em dia, cara, todo dia sai coisa nova. Uhum. E não adianta você falar assim que você é o cara, o top, que você sabe pra caralho, Não. porque no outro dia vai vir um cara que sabe mais que você, mano. Você pode estar no topo, cara. Tipo assim, cara, não tenho mais o que aprender. Vai chegar um cara que sabe mais que você, mano. Vai. Então você nunca sabe mais que alguém sabe que você é o top. Sempre vai ter alguém porque que sabe mais que você. equipamento vai evoluir, tudo vai tudo. evoluindo e, mano, se você parar ali no que você acha que você sabe já, você fica pra trás, né? É que nem, por exemplo, você fala assim, eu fiz curso de informática. Quando foi que você fez? Fiz em 2002. Você acha que esse curso de Eu era informática... top, hein? Pô, você usava o quê? No machadinho? Aprendi a aumentar a borracha no pente. Você fala, caralho, velho. Mas é Então. aquilo, velho. Não tem muito S, entendeu, cara? Porque eu sempre falo assim, ó. Para você ser um bom profissional, você precisa de 3 coisas na sua vida. Não importa o que você vai estar fazendo. Se você não tiver essas 3 coisas, eu sempre falo isso. Você pode chegar, mas você não vai ficar. O que são? Humildade, dedicação e respeito. São 3 coisas que você precisa, cara. Se você não tiver uma dessas 3, você chega, mas você não fica. Você não fica, mano. Você vai cair. Você entendeu? Ninguém sobrevive disso. A lei do universo te pega, mano. Você entendeu? Porque ninguém fica, sabe? Se você não se dedicar, você vai cair. Se você não tiver humildade, cara, uma hora você vai se fuder. Se você não tiver respeito pelas pessoas, você vai se fuder também. Então, eu sempre falo para meus alunos, são 3 coisas primordiais para você ser um bom profissional. Se faltar uma dessas, você vai se lascar, entendeu? Você não vai chegar, mano. É isso aí. João, mano, obrigado pela sua participação, Porra, cara, foi do caralho. Queria conversar Foi do mais aí, caralho. mas como já tem ensaio aí... Pô, vai ter ensaio com tempo os é vagabundos lá, mano. Pô, mas foi, cara, foi mano, top muito demais, legal. cara. Foi top demais. A gente precisa ir lá, a gente tá querendo começar a fazer umas externas aqui no Dona Mara, a gente tava pensando em fazer uma lá, então... Cara, por favor, mano, vamos fazer uma parada louca lá, cara. Vamos fazer umas pegadinhas lá. Nossa, vamos Levar alguém pra visitar, a gente mete um zumbi lá no meio, cortado no meio, assim, ó. sensacional! Você chega lá, a gente finge que tá tendo uma briga, esfaqueia o cara, perdendo sangue. Pô, já que você falou disso, João, só pra gente encerrar, você já fez alguma pegadinha Já, nessa pegada? pô, tem, pra tem caralho. uma que você pode contar que foi foda, cara. assim? Tem que você... vários que a gente fazia, cara. Tem vários que a gente fazia. A gente fez uma dessa, de levar a mina num lugar, se levar o cara num lugar e simular que tava tendo uma briga, mano. E eu tenho no meu Instagram, fazendo simulação de cortando o pescoço, jogando sangue. Nossa, velho. Aí tava tendo uma treta, na hora que a mina entrou, o cara pegou pelo cabelo e fez assim... Mina vazada, Falando isso, eu lembro daquelas do Sérgio Malandro, mano, na época que ele tava na Gazeta, que ele tava fingindo que ele tava trabalhando na serraria, no bagulho de cortar madeira lá. E cortava... Aí ele pediu uma marmita, não sei, na padaria, em algum lugar, se o cara ia levar a marmita assim dele, só espera rapidinho que só vou cortar o negócio aqui, eu já te pago já. Aí, tipo, ele fingia que cortava a mão assim, os caras ficavam desesperados, velho. Mas Os caras desmaiavam, Mas mano. depois eu mostro pra vocês o teste lá cortando o pescoço. Fechou. Fica louco. Pô, galera. Cara, brigadão, espero ter meu, gostado foi do papo, top cara, demais. mano. Bacana Espaço demais saber esse legal. lado aí. Não, galera, tá de parabéns. Espaço bacana, vocês são foda Pô, também. valeu, João. E foi um prazerzão, né, cara? Saber que vocês são meus vizinhos também, Só né, abre o velho? buraco aqui da Abre passa. o buraco aí da cortina, você cai dentro da minha sala, velho. Começar a fazer umas participações especiais dos episódios no meio. Aí, ó, você vai um buraco e já sai um zumbi. Né? Foda. É isso aí, João. Ó, Muito legal, obrigado velho. novamente, cara. Vou marcar outras vezes pra você vir aqui pra gente fazer outros episódios aí. E galera, essa aqui, Isso, essa aí mesmo. galera, abração pra vocês, um beijão. Depois ele vai deixar a Deixa rede aí, social. Vai vai falar colocar como o pessoal mais, pode te achar, fala quiser aí. fazer um Coloca. curso com você. Legal. Como é que te acha lá no te acha? Instagram, Então, ô, João? tem o João Marcos Makeup no Instagram. Sim. Se você colocar A gente lá, vai deixar o arroba deixa lá, arroba João Marcos Makeup, a galera me acha lá, né? Tem o Estúdio J Makeup também. Então é fácil de achar, cara. E vocês também estão convidados para ir lá no meu podcast. Sim, sim. Bora. Demorou, só Caracterizados lá para vocês conhecerem lá, entendeu? Sim.
Só Não marcar. é essa transação de vocês, assim, Ah, que mega Não, que Star, isso, né? Gente, os caras são internacional. Aqui meu podcast é de pobre, velho. Você chega aqui, meu, é tudo futurista a parada aqui, mano. Mas legal, Valeu, cara. obrigado. Puta astral. Bom Legal, conhecer. obrigado, João, ter ser aceitado, foda. ter tirado um tempinho aí. Não, Correria, tamo eu junto, sei mano. que você Tamo sempre junto, tá foi milhão top, aí. foi top. E obrigado, cara. Obrigado por mostrar esse lado. Tem muita gente que não conhece esse trampo que você faz. É um trampo que, às vezes, o maquiador fica muito nos bastidores, ali ninguém Pra sabe caralho. quem é que faz. Às vezes o cara fala, nossa, você vê maquiagem, mas não sabe quem que é. Pra caralho. E você vir aqui e dar esse, né, mostrar como que é feito, como que é, mostrar esse lado é muito importante aí pra galera que assiste a gente Depois também. a galera vê a rede Demorou? social, dá pra ver os trabalhos lá. E Fechou. os clipes, as paradas todas aí. Sim, demorou, cara. Obrigado. Crudão, obrigado mais um episódio aí. Valeu, Tamo lindão. junto. Pô, eu que agradeço aí. Valeu, Falar que, Kildão! mano, do caralho, principalmente conhecer aí o João aí, o trampo Porra, dele legal, aí. velho, legal. Saber que a gente é vizinho, então, mano, é o começo de uma história aí foda aí. Ô, o cara é Sim. praticamente o Lombardi, né, mano? Tipo isso. É que eu já apareci, mas eu não queria aparecer, tá ligado? O cara é Lombardi, mano. Ok, Ok, Silvio. a gente vai trazer um. Como que é o do ratinho lá? É, do ratinho, também. Não, outro. O Chapinho. A cortina aí, deixa ele de sombra. Ok, ratinho. Faz um boneco pra gente fazer o xaropinho. É, o xaropinho. Fazer o- o bagulhinho. Mas é isso, Joãozão. Legal, Obrigado, viu, irmão? valeu, Tamo velho. junto. Eu te falo. Falou, É bro. isso. Falou, mano. Valeu você que ficou até o final aí do Valeu. Donaracast. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook. A gente também está lá. A gente está nas plataformas de música também, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Você não consegue assistir o episódio, coloca lá na sua plataforma de streaming favorita e escuta a gente enquanto faz lá seu trampo. Tem nosso QR Code, fica à vontade de querer dar um donate, dar uma ajuda pra nós aí. Tem nossas redes sociais, vai ficar aí também. Tem o nosso canal de cortes também, que tá bombando lá, né? Que o Pimentinha, qual que é o arroba lá pra galera É o seguir? Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores cortes aí, tanto daqui do episódio aqui com o João, quanto dos episódios anteriores aí, desde o primeiro aí, que a gente já passou mais de 100 episódios. E tem todos os cortes lá. E é isso aí, mano. Aí. Agradeço novamente todo mundo aí. Tem mais algum É recado? isso, é isso. Gente, Vamos é pra isso. cima. Falou. Valeu, falou.